Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero saudá-lo com muita alegria e convidá-lo para mais este vídeo, que será o último da série Liderança Bíblica, a contracultura do ser líder cristão. Existe, de fato, uma contracultura na liderança cristã em relação à liderança que a sociedade propõe. E nós temos visto nestes 11 vídeos já produzidos, estudos bíblicos em diálogo com a obra de Leroy Eims, A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual, publicado pela editora Mundo Cristão no ano de 1995. Hoje nós estamos chegando então ao final desta série e, naturalmente, desejamos que ela tenha sido abençoadora para a sua vida. Vale a pena assistir cada um dos vídeos e estou às ordens para responder perguntas, para ver as suas colocações na medida dos nossos encontros presenciais. Então, muita alegria de estar com você nesta ocasião e vamos partir para o vídeo número 12, que se chama A Arte da Comunicação. O autor Eims só fala da comunicação. Eu coloquei aqui o título de A Arte da Comunicação. E utilizo as palavras dele para iniciar a nossa conversa, dizendo que a comunicação é uma parte vital da liderança. Os líderes frequentemente devem fazer anúncios, ensinar lições, apresentar palestras ou dar breves palavras. De uma maneira ou de outra, eles estarão tentando transmitir alguma coisa a outros. Como se preparar para isto? Como organizar suas ideias de tal modo que elas façam sentido para seus ouvintes? Existem regras gerais a ser seguidas que o ajudarão a cumprir seu objetivo? Nós temos que lembrar que o autor é um missionário e ele fala a grupos cristãos e a grupos não cristãos. No nosso curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, nós estamos utilizando este material com o objetivo de capacitar candidatos ao presbiterato, candidatos ao diaconato, ou aqueles que já foram ordenados, estão no exercício do seu ofício, a desenvolver as suas competências de liderança. E quando nós pensamos, então, na comunicação, nós temos que nos lembrar que há vários itens de comunicação que são importantes. Eu vou entrar nesses detalhes antes de nós começarmos a exposição, porque na comunicação nós precisamos de alguns elementos mecânicos e materiais. Nós precisamos de uma boa dicção, nós precisamos de uma boa aparência, nós precisamos de uma boa postura. Nós precisamos, sim, demonstrar algumas qualidades que vão fazer com que as pessoas que nos ouvem nos deem atenção. Toda fala que leva a pessoa a dormir, certamente não é uma boa fala de comunicação. E todas as vezes que também nós encontramos mensagens que são agressoras, mensagens violentas, de gente impulsiva, de gente dura, de gente que não respeita o mínimo necessário à boa educação, que ofende com a sua fala, nós também cerramos os nossos ouvidos e não prestamos atenção na sua comunicação. O capítulo que nós vamos abordar aqui tenta responder a esta pergunta que está aí. Como se preparar para ser uma pessoa que comunique razoavelmente bem a sua mensagem? Vamos lá.
Para Ames, ele relacionou imperativos para boa comunicação e nós vamos utilizar duas falas dos evangelistas, a primeira fala de João e a segunda fala de Mateus, a respeito de Jesus Cristo. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo como um homem perfeito em todas as áreas nas quais ele atuou. Ele era conhecedor das Escrituras, era um bom intérprete das Escrituras e era um mensageiro eficaz, era um comunicador eficaz. E nós temos que nos lembrar que ele trabalhou de diversas formas na questão de comunicação. Ele falou às multidões, ele ensinou nas sinagogas, ele falou com pessoas, ele ensinou os seus discípulos, ele contou muitas histórias, mas o importante é ver como Jesus Cristo mesmo, na sua fala de João capítulo 17, quando ele orava ao Pai, quase na despedida, ele dizia a respeito dos discípulos o seguinte: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Se você então examinar essa passagem com um pouco mais de detença, com um pouco mais vagar, você vai perceber que houve uma mudança interna dos discípulos em função de Jesus Cristo conhecer o assunto. Jesus Cristo tinha vindo do Pai, Jesus Cristo tinha contribuído na composição das Escrituras Sagradas, porque ele, o Espírito e o Pai são um só, e antes da sua vinda ele já compreendia perfeitamente qual era o sentido do texto e ele, então, utilizou-se desse conhecimento para interpretar, fazer uma leitura exata das Escrituras do Antigo Testamento, em confronto com os escribas e fariseus e saduceus que faziam interpretações, e ele levou então os seus discípulos a reconhecer que todas as coisas que o Pai deu a ele provêm do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo comunicou o assunto de maneira convincente, de maneira clara. Ele conhecia o assunto. E uma demonstração de como ele conhecia o assunto é como ele falava com convicção. Quando a gente pega pela frente um orador que não sabe exatamente o que falar, ele gagueja eventualmente como eu gaguejo, não é? Então, Ames fala da gente acreditar no conteúdo da fala que nós estamos dando, porque a fala que nós estamos dando, especialmente quando nós estudamos a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Esse é o conteúdo e nós precisamos acreditar nesse conteúdo. Observe como Mateus registra no fim do Sermão do Monte a forma como a multidão ou as multidões reagiam com o ensino de Jesus Cristo. Diz o texto: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu creio que aqui há mais do que simplesmente acreditar no conteúdo da fala. Há uma transmissão de autoridade por conta de que aquilo que ele fala, além dele acreditar no que ele fala, ele vive aquilo que ele fala. Então, os imperativos para boa comunicação começam por aí. Nós precisamos estudar bastante o que nós vamos falar e precisamos acreditar naquilo que nós estamos falando. Nós não estamos vendendo um par de sapatos, nós estamos comunicando a verdade do Evangelho. Então é importante nós sabermos desses elementos aqui.
Dou para vocês mais um exemplo de Paulo e Barnabé. Eles estavam em viagem missionária e o texto bíblico foi registrado aí por Ames e comentado da seguinte maneira: Paulo e Barnabé, ao ministrarem em Icônio, entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo, o importante é você perceber a ênfase de Lucas quando registra esse fato, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E Ames diz assim: observe as palavras, falaram de tal modo. Não era apenas o que disseram, era também o modo como diziam. A lição é clara. O Espírito Santo está mostrando que a maneira como comunicamos a mensagem está relacionada à forma como ela é recebida. Um orador insensível, sussurrando com voz monótona, em breve despertará o seu sono. E é verdade, nós encontramos pregadores que não se importam com seu auditório. Simplesmente, eles têm um conteúdo para comunicar e eles comunicam. Eles fizeram a sua obrigação ali de comunicar. Se há ruído, se há movimentação, se há falta de empatia com o orador, parece que o orador não está nem aí com isso. Ele continua dando o seu conteúdo. Na verdade, para que haja uma boa comunicação, nós temos que olhar as necessidades dos nossos ouvintes, perceber o grau de acompanhamento que eles têm, procurar palavras que sejam inteligíveis, adaptar, não digo mudar a doutrina, mas adaptar nossa linguagem a eles. Quando o apóstolo Paulo trabalha essa questão de comunicação, ele diz: eu fiz-me fraco com os fracos e forte com os fortes. Quando a gente vai entender isto mais profundamente, a gente vai observar que o apóstolo estava dizendo: eu fui uma pessoa que não utilizou a lei de Deus para falar com gentios, portanto eu preguei a salvação sem usar termos da lei judaica, mas eu falei na linguagem judaica com os judeus, utilizando inclusive elementos da lei para comprovar que Jesus Cristo é o Messias. Ou seja, o discurso dele era adaptado. Quando você lê também o discurso que Paulo fez no Areópago, você percebe claramente que ele não mencionou em nenhum momento a lei judaica, porque o auditório dele era para gregos. Muito bem. Sobre a mensagem a ser comunicada, eu trago para você um texto de Jeremias capítulo 23 que me assusta muito. Se você ler com calma todo o capítulo, Deus estava contra os profetas. E aqui há uma parte do texto que mostra por que ele estava contra os profetas. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Para mim é muito sério a gente colocar palavras na boca de Deus. E, na verdade, a gente está dando a própria opinião. É muito perigoso. Um bom expediente de comunicação é simplesmente nós nos determos nos detalhes da palavra
Então, se porventura nós vamos fazer um comunicado, ou vamos dar um pequeno estudo bíblico, ou vamos fazer alguma reflexão, ou mesmo uma pregação, frequentemente nós somos convidados pelo pastor para ajudar em escola dominical e tudo mais. O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, pensar que a palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus despedaça a rocha. Ela não precisa de opiniões. E, especialmente, quando a gente abre a Bíblia e a utiliza como pretexto para dar o nosso próprio recado, fica a pergunta. O que é que tem a minha palavra com a sua palavra? Diz o Senhor. Não é? Então é muito sério. É muito sério, e nós estamos vivendo um tempo em que muita gente está pondo palavras na boca de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo para não cair nesta armadilha de achar que nós entendemos da Escritura, não precisamos estudá-la e aquela nossa convicção ou aquela nossa impressão é que vale. Não, não é bem assim. Há muita gente séria que tem estudado as Escrituras com a finalidade de nos apresentar o contexto original, desde que possível, não é? Descobrir por meios da própria Escritura, que fala por si mesma, nós vamos encontrar, sim, evidências claras das intenções de cada autor bíblico. Mas é preciso estudar. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, se lembra de testificar da Escritura, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É importante nós pensarmos que a comunicação muitas vezes tem que ser uma exortação, tem que ser uma orientação ao crente. É muito melhor usar a palavra de Deus como nossa mensagem do que usar a nossa repreensão. Não é? Se nós conseguirmos fazer com que o crente se lembre das Escrituras, o Espírito Santo, sem dúvida, vai usar mais eficazmente a nossa comunicação. A segunda coisa que nós temos que falar é justamente ilustrar a mensagem. Ou seja, contar histórias, contar fatos, relembrar coisas que são próximas dos nossos ouvintes. E como exemplo, nós temos aqui Jesus, em Mateus 13, de 31 a 33, e eu vou ler para você. Jesus lhes propôs outra parábola, sinal que ele tinha dado algumas já, dizendo: olha só como ele faz a comparação. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Estas são imagens absolutamente normais para um judeu da época de Jesus, porque a vida ali girava em torno da agricultura, da atividade pastoril e da atividade religiosa, basicamente do comércio, não é? Então era comum essa figura. Um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Dá para ter uma ideia de tamanho. É a menor dos grãos, das sementes, mas chega a ser uma árvore. Isto significa que a expansão do reino de Deus, não é? Vai se dar assim, inicialmente com coisas muito pequenas e que se transformam em grandes coisas. Há mais interpretações, mas nós vamos passar direto para a segunda fala de Jesus aqui no texto, que diz: Jesus lhes contou ainda outra parábola.
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, era comum as mulheres fazerem pão. Era comum as mulheres usarem fermento para fazer o pão. Entretanto, o reino dos céus acaba sendo semelhante à ação do fermento em toda a farinha. Ele penetra em todos os cantos e ele alcança todo tipo de pessoa a quem o Senhor chamou. Muito legal isso aí. O terceiro ponto a respeito da mensagem a ser comunicada é ler, meditar, memorizar a palavra para a expor. Vejam só como Paulo, falando aos Gálatas, ele está muito bravo com Gálatas, porque os Gálatas estão tentando viver agora sob a influência de mestres judaizantes que querem que eles se circuncidem e que aceitem alguns requisitos da lei mosaica para eles. Acontece que o Concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15, já tinha liberado os gentios da ideia de circuncisão e da ideia de práticas judaicas no seu culto. Não é? Não havia necessidade de cumprir isto. Mas o apóstolo Paulo está surpreso com os Gálatas pelo fato deles terem abandonado o evangelho puro e simples de crer em Jesus Cristo para a sua salvação. E ele então diz assim: informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. É por isso que a gente tem que ler a mensagem bíblica, a gente tem que meditar no significado da mensagem bíblica e a gente tem que memorizar o texto bíblico, não necessariamente a nossa mensagem, mas a mensagem bíblica, não é? Porque ela não é procedente de ser humano algum. Aliás, o apóstolo estava querendo, com isso, dar uma indireta, não, uma bem direta mesmo, nos mestres que diziam que para Paulo falar das coisas da lei e do evangelho ele tinha que ter autorização de algum dos apóstolos. E ele diz: eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. E aí ele, mais adiante no texto, explica: quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Em outras palavras, o apóstolo Paulo foi como que fazer um seminário, porque ele tinha toda a lei na cabeça. Ele era um fariseu dedicado, que na faixa etária dele se destacava em relação aos colegas. Mas o que aconteceu? Quando Jesus Cristo entrou na vida dele no caminho de Damasco, ele teve que rever, sob a ótica do Messias que já veio, ele tinha que rever todos os seus conceitos. Então, todas as profecias referentes ao Messias se aplicavam a Jesus. Ele teve que parar e reler todas essas passagens que ele conhecia de cor. Ele teve que meditar e ver o significado cristocêntrico dessas passagens. E ele, então, com toda certeza, se baseou no desenvolvimento teológico dele, no desenvolvimento da mensagem que ele tinha que pregar. Ele se baseou em todas essas profecias do Antigo Testamento. E ele acabou citando muitas vezes o Antigo Testamento nas suas cartas.
Dá para perceber, então, a importância da gente ter familiaridade com a Escritura e da gente fazer isto no preparo pessoal antes da gente comunicar a nossa mensagem. A quarta coisa que eu quero, então, lembrar é a questão da oração. Ames faz muita questão de que antes mesmo da gente começar a pensar numa mensagem a ser comunicada, a gente esteja em oração para saber onde Deus quer que a gente vá, o que a gente fale. Que nós não sejamos como os profetas lá do tempo de Jeremias, não é? Que dizem assim, Deus disse isso, quando Deus não disse nada disso. Então, orar sempre no preparo e para a entrega da mensagem. Eu me lembro aqui de Neemias, eu gosto muito de Neemias porque Neemias é um grande líder. É um homem crente, é um homem zeloso, mas é um homem estratégico, é um homem que sabe se posicionar diante das lutas que ele vai encontrar no caminho para a reconstrução e fortificação de Jerusalém. Eu registro aqui as palavras que Neemias utilizou diante de Deus e diante do rei. Vamos lá. Ele disse assim em oração: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos entender a passagem. Ele tinha ouvido falar que os israelitas, os judeus, que estavam na região de Jerusalém, estavam em grande miséria. E ele diz, eu estou sentindo que eu devo entrar nesta. Mas quem pode ajudar? Naquele momento, Deus podia ouvi-lo, mas ele sabia que o rei tinha a possibilidade e o poder de consertar as coisas e de permitir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então ele começou a orar. Enquanto isso, ele planejava o que precisava, o que precisaria, como seria a sua viagem, quais as providências que ele teria que tomar com os governadores vizinhos e tudo mais. Então, enquanto a sua mente trabalhava no sentido horizontal das suas providências humanas, trabalhava no sentido vertical em comunicação com Deus. E ele provavelmente não falou com ninguém a respeito desse assunto. Não é? O rei que o percebeu triste, porque havia passado algum tempo e Deus estava quieto, Deus estava no silêncio. Ele orando, pedindo ajuda de Deus, trabalhando, planejando, teve a força de não ficar repartindo isso com mais ninguém. E em determinado dia, o rei percebeu que ele estava triste e Neemias foi logo dizendo, olha, não há questão de traição, não há questão de nada, eu estou triste porque a cidade dos meus pais está com os muros em ruína. E o rei sabia o que isso significava, porque uma cidade sem muralhas estava sujeita a ataques assim inoportunos a qualquer momento. Depois de ouvir Neemias, o rei me disse, o que você me pede agora? O que é que Neemias fez? Neemias tinha uma mensagem para ser comunicada, não é verdade? Não era um estudo bíblico, era um pedido para deixar de ser copeiro do rei, ir embora, levar soldados, criar despesas para a corte. Quer dizer, era um pedido meio complicado de se fazer. Mas o registro de Neemias é muito interessante. O que você me pede agora, o rei disse.
Então orei ao Deus dos céus. Quanto tempo ele demorou para orar ao Deus dos céus? Rei, o senhor dá licença, eu vou até ali para dobrar os meus joelhos e pedir e clamar a Deus sabedoria para esse momento? Eu acho que a oração dele foi muito rápida. Muito rápida. Mas isso só indica uma coisa. Assim como ele tinha dependido de Deus até aquele dia, até aquele momento, era a hora de Deus dizer: tá aí, o rei está aí, o rei está pronto para você. Então ele disse assim: Senhor, ele deve ter dito algo assim, e isso é minha imaginação, naturalmente, mas ele deve ter dito assim: valha-me Deus, é agora. Então ele disse: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar à cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Se essa mensagem foi clara, claro que foi clara. Obviamente foi clara, porque o rei perguntou em seguida: quanto tempo vai demorar isso? E Neemias deu o tempo que ele considerava razoável, e o rei disse: tá bom, vamos tomar as providências necessárias para a sua viagem. E lá foi Neemias, ficou 12 anos da primeira vez que foi como governador de Judá, e logo que ele chegou, ele conseguiu unificar o povo, ele conseguiu ser muito claro com relação aos inimigos que pretendiam solapar a obra. Ele foi muito claro com as divisões internas que havia dentro do povo. Ele trabalhou com todo mundo e em 52 dias as muralhas enormes de Jerusalém foram reconstruídas. Um feito notável. Por quê? Porque ele, na verdade, tinha um elemento a seu favor. O elemento é que ele estava em contínua comunicação com Deus para poder comunicar a sua mensagem aos outros. Bom, naturalmente nós vamos nos lembrar que nem todo mundo é apto para falar em público. Não é verdade? Falar em público exige uma certa coragem. E olha, ninguém se esqueça disso, que todo servo de Deus que quer falar a palavra de Deus, que quer falar em nome de Deus, vai ficar nervoso sim. Vai sentir aquele aperto no estômago antes de falar sim. Não é uma coisa muito simples de se fazer, porque nós estamos ali, na verdade, quando damos um estudo bíblico, quando damos uma exortação, quando fazemos alguma coisa nesse sentido, nós estamos falando em nome do Senhor. E isso é muito pesado. Mas, quando Pedro andou com Jesus, ele foi em várias missões junto com Jesus, e certamente ele pegou um pouquinho do jeito de Jesus quando ele fala aos crentes na primeira carta, no capítulo 3. Ele diz assim: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O que Pedro está dizendo? Olha, diante das pressões que o mundo exerce, diante das perseguições que vocês estão sofrendo, tenham o seu testemunho, tenham a palavra de Deus, tenham a reflexão que vocês fizeram neste dia a respeito da palavra do Senhor, tenham sempre perto de vocês. Porque ser crente nesta terra é ter muitos inimigos, na verdade, muitos inimigos, mas é ter o privilégio de revelar a glória de Deus para esses inimigos.
Portanto, ele diz, estejam preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então, quando a palavra é coerente com o testemunho que a gente dá, não adianta a gente passar sermão nos outros quando a gente mesmo não faz. Mas quando nós vivemos uma vida abençoada e nós comunicamos aos outros essa palavra, o mal que as pessoas falam de nós, naquele dia vai pesar contra elas mesmas. Então, não tenham medo das ameaças, diz Pedro. Eu vou para Paulo. E Paulo revela, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, Paulo revela uma coisa que acontecia dentro dele. Ele diz assim: irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fui para aí para mostrar o meu vocabulário, não fui para aí para mostrar a minha oratória, eu não fui aí para mostrar as minhas técnicas. Por quê? Porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. Convém que ele cresça e que eu diminua. E não me interessava saber ou ensinar nada mais do que Jesus Cristo e este crucificado. É o contraste de tudo quanto os coríntios gostam de ver. Os coríntios gostam de ver gente vencedora, heróis do mundo grego, aqueles que debelam todos os inimigos. E Paulo foi apresentar Jesus Cristo que foi crucificado. Estão vendo aí a contracultura da pregação? Então, isso certamente trouxe para ele o que ele acaba descrevendo em seguida. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Alguém duvida de que ele teve um aperto no estômago? Alguém duvida que ele estava um pouco apavorado com o fato de anunciar um anti-herói para os coríntios? Mas o resultado é espantoso, porque ele viu que o Espírito Santo de Deus transformou o coração das pessoas. Quando a gente comunica a mensagem de Deus, não é a nossa persuasão humana que vai fazer com que as pessoas ouçam nossa mensagem, é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente fala sem uma convicção assim muito profunda de que o Espírito Santo nos ajudou, mas os efeitos dessa fala vão se manifestar horas depois, dias depois, meses depois na vida da pessoa que nos ouviu. Porque o Espírito Santo está sempre trabalhando e colocando em nossa boca a mensagem que deve ser dita às pessoas. O apóstolo Paulo, por conta talvez de ter visto aquela luz muito forte no caminho de Damasco, ficou cego por 3 dias, teve depois disso várias sequelas, que ele chamou de espinho na carne. O apóstolo Paulo, depois de muito tempo também apanhando, sendo preso, sendo injuriado, sendo perseguido, ele tinha, com certeza, vários problemas físicos, não é? E ele pediu a Deus que o curasse 3 vezes. E Deus disse: não, eu não vou te curar. E explicou a razão. 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo está falando dos seus sofrimentos e de como Deus o trata, ele disse que Deus lhe disse assim: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Essa é a contracultura do líder cristão. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do líder cristão. E o apóstolo diz uma coisa que é contrassenso para nós, não é? Especialmente na nossa época. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que me interessa não é o quanto eu sei, não interessa o quanto eu sou capaz de comunicar, não é o quanto eu sou capaz de trabalhar. O que interessa para mim é o poder de Cristo na minha vida. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. O meu alvo é Jesus. O meu amor é para Jesus. O que as pessoas fazem contra mim, pouco importa. O que importa é que Jesus esteja na minha vida e agindo por mim. Isso supera qualquer medo, qualquer nervosismo que a gente tenha na hora de comunicar. E essa máxima dele aqui é importante para nós. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sei que não posso depender das minhas competências pessoais, quando eu sei que não posso buscar qualquer coisa que venha de mim mesmo, mas dependa inteiramente de Deus, porque eu sei que é de Deus que vem o poder, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o fazer. Então, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter nervosismo, eu não tenho que ter nada. A arte da comunicação. O que nós devemos nos lembrar? Nós devemos nos lembrar que nós devemos conhecer o assunto que nós vamos tratar. E nós devemos acreditar no assunto que nós vamos tratar. Nós devemos utilizar a palavra de Deus para a nossa comunicação. Nós devemos rechear a nossa palavra ou a palavra de Deus com histórias que ajudem, ou com ilustrações, ou com situações que ajudem as pessoas a entender a nossa comunicação. Mas nós devemos buscar o sentido mais exato do texto que nós vamos comunicar, memorizar, meditar nesse texto para expor a palavra. Nós devemos orar quando começamos a estudar e devemos orar até quando comunicamos a mensagem. E devemos confiar que na providência divina Deus vai nos ajudar, mesmo que nós passemos por uma ansiedade e tenhamos um pouco de nervosismo. Eu espero que o irmão tenha aproveitado este material e eu desejo que Deus o fortaleça na sua comunicação como um líder cristão, que Deus o ajude sempre a ter uma palavra temperada com sal, como diz o apóstolo Paulo, e que ela seja profundamente abençoadora para todos os que te cercam. Que o Senhor nos guarde sob a sua graça bendita. Amém.